reflexão sobre as doutrinas da graça. Eu dei o nome dessa mensagem de hoje de um chamado para a vida. Dentro da teologia, um dos 5 pontos do calvinismo, e nós estamos no 4º, recebe um nome de graça irresistível. Foi um termo cunhado no século 17, 1600 e alguma coisa. Eu preferi contextualizá-lo para o século 21, dando o nome de um chamado para a vida. Porque a definição desse termo já vai dizer para você por que eu dei esse nome, um chamado para a vida. Graça irresistível significa a obra soberana de Deus, que através da pregação do Evangelho, sobrepuja toda a rebelião do nosso coração e nos traz a fé em Jesus Cristo para que a gente possa ser salvo. Essa é a definição de graça irresistível. É uma obra de Deus, que na medida em que o Evangelho vai sendo pregado, ele coloca em nós o seu Espírito que é santo. Esse Espírito rasga o nosso peito, tira o coração de pedra e põe ali dentro um coração de carne, que é um coração sensível à voz de Deus, um coração agora inclinado para se arrepender. É o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que o Espírito Santo agora habita em nós e inclina a nossa vontade, que antes era morta, para uma vontade para Deus, o Evangelho vai sendo pregado e nós naturalmente nos curvamos a esse Evangelho. É a graça irresistível. Aqueles que foram amados por Deus na eternidade, aqueles que tiveram as barreiras de seu coração quebradas através do Espírito Santo que faz neles morada, ao ouvirem o Evangelho, eles não conseguem responder de outra maneira, a não ser se curvarem diante de Deus e dizer: eu amo Jesus Cristo, eu amo sua obra. O que explica um bando de loucos estarem numa terça-feira à noite, dentro de um prédio chamado igreja, ouvindo uma pessoa que recebe um rótulo cheio de preconceitos, pastor? O que explica esse bando de loucos estar aqui, a não ser o Espírito Santo que nos convenceu do amor de Deus, que na eternidade resolveu nos amar gratuitamente? As pessoas que nos cercam olham para nós e dizem: são loucos, são piolhos de igreja, são pessoas sugestionadas a serem enganadas por pastores. Mas a definição das Escrituras é: não, eles foram regenerados, o Espírito Santo agora habita neles, eles não conseguem viver de outra maneira a não ser amando a Deus. Isso é graça irresistível. O Evangelho é pregado e o nosso coração é domesticado, se torna inclinado para Deus. O texto base que comprova isso aí está em Tito, capítulo 3. Eu peço que você abra essa carta, por favor. Carta de Tito, capítulo 3, versículo 3 a 8. Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, versículos 3 a 8. E é muito importante a gente entender que todo o sistema de fé que nós temos, ele precisa ser fundamentado nas Escrituras. Eu não posso citar um rótulo de teologia e dizer que isso é certo pelo fato de a tradição da igreja presbiteriana achar que é certo. Está errado. Tudo aquilo que a gente diz crer precisa ser fundamentado nas Escrituras. Se não for fundamentado nas Escrituras, meu querido, questione tudo e todas, seja a autoridade que for, tem que questionar, porque a Bíblia é o nosso único referencial de fé e prática. Paulo em Tito, capítulo 3, versos 3 a 8, nos diz o seguinte: fiel é esta palavra. Paulo já começa com a expressão, Tito 3, verso 3 diz o seguinte: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Veja como Paulo descreve a maneira como vivíamos: vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é o homem sem Deus, essa é a marca do homem sem Deus. Veja o que ele diz no verso 4, agora contrastando: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, que é o nosso Salvador,
quando se manifestou o seu amor para com todos, e Paulo explica, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, esse mesmo Deus nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós só fomos salvos, Paulo explica no verso 6, porque Deus derramou sobre nós o Espírito Santo ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O objetivo de Deus ao nos salvar está no versículo 7 em diante, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Paulo diz, isto que eu estou falando tem peso eterno, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e são proveitosas aos homens. O que é excelente e proveitoso aos homens? Nós lembrarmos de quem nós éramos. Paulo define no verso 3, pessoas nécias, desobedientes, desgarradas, escravizados a toda sorte de paixão, inveja, idolo, odiosos, proveitosas aos homens. É nós nos lembrarmos de quem nós éramos, e depois no versículo 4 em diante, o que Deus fez por nós. Através de sua misericórdia, de seu amor, enviou seu Espírito Santo e colocou vida em nosso coração. Deus nos regenerou. A palavra regenerar significa que Deus trouxe vida àquilo que estava morto. Esse é o nosso texto base que comprova essa doutrina bela de que Deus, por sua livre iniciativa soberana, nos transformou de dentro para fora e inclinou nossas vontades até Ele, a fim de que pudéssemos crer. Alguns textos complementares das Escrituras estão em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Esse texto de Ezequiel é uma promessa de Deus, dizendo, olha, essa aliança que eu fiz com o meu povo, fundamentada nas leis do Antigo Testamento, o povo não conseguiu obedecer, porque essa lei mostra o meu caráter santo, e essas leis mostram o quanto o povo é pecador e está distante de mim. Deus diz, eu vou firmar com o meu povo uma nova aliança, eu vou enviar o meu Espírito colocará no coração desse povo as minhas leis, o meu Espírito transformará a consciência do meu povo, inclinando o meu povo a me amar de maneira natural. Veja que se você é discípulo de Jesus, realmente salvo pela graça, você não consegue não amar a Deus. Você pode tentar se desviar, você pode tentar se afastar, você pode tentar ter seu coração endurecido, mas você não consegue permanecer nesse caminho de endurecimento, porque você foi alcançado por uma graça que é irresistível. O amor de Deus nos constrange. Ezequiel já nos fala isso. A promessa de Deus de nos salvar por sua graça, mudar o nosso coração, inclinando nossas vontades. Depois nós temos João, capítulo 6, e eu peço você que abra rapidamente lá, por favor, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 44. Veja o que Jesus nos declara nesse texto. João 6, verso 44. Ninguém, esta é a palavra de Jesus, pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós não conseguimos nos salvar. Jesus diz, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Romanos, capítulo 8, peço que você folheie algumas páginas à frente de João, e vá para Romanos 8, por favor, versículos 29 e 30, Romanos 8, versos 29 e 30, é a conclusão do argumento de Paulo, dizendo que, porquanto aos que de antemão conheceu, Deus também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E veja o que nos diz o verso 30 de Romanos 8, e as pessoas a quem Deus predestinou, a esses também chamou, e as pessoas a quem Deus chamou, a esses também justificou. Justificar significa que Deus olha para a obra de Jesus e aplica em seus filhos amados, desde a fundação do mundo, a obra de Jesus. Uma criança já definiu o que é justificação. Justificação é uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia. Um adulto perguntou para a criança, né, meu filho, você sabe o que é justificação? E ele disse, sei. O que é justificação? Porque muitos adultos não sabem.
E a criança respondeu: justificação é como se Deus olhasse para mim como se eu nunca tivesse pecado. Justificação é como se Deus olhasse para mim como se eu nunca tivesse pecado. Na eternidade, Deus ama um povo para si. Na eternidade, Deus estabelece um projeto, a Trindade, do Filho derramar o seu sangue no lugar de um povo e receber sobre si no maldito Calvário toda a maldição de Deus que esse povo deveria receber. Na eternidade, o Espírito Santo voluntariamente diz que moraria nesse povo, os convenceria da justiça, do pecado e do juízo, inclinaria a vontade desse povo a fim de que esse povo ame a Deus, ande com Deus e não resista ao desejo de Deus de tê-los como filhos amados. Tudo isso se dá na eternidade. Veja que todos os verbos do passado, todos os verbos de Paulo aqui estão no passado. E aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, termina o versículo 30, a esses também glorificou. Aqueles que foram atraídos por Deus já estão completamente salvos. Da perspectiva da eternidade, Deus já glorificou esse povo, garantiu a salvação eterna desse povo. Atos capítulo 16, você vai voltar um livro antes de Romanos, por favor. Atos capítulo 16, versículo 14, esse texto também é maravilhoso. O texto nos diz sobre a conversão de Lídia, ao ouvir a pregação de Paulo. Certa mulher, em Atos 16, verso 14, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, e o texto traz detalhes da profissão dessa mulher, vendedora de púrpura, que temia a Deus, Paulo diz, nos escutava. Quem abriu o coração dessa mulher? O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O que é a graça irresistível? É a soberana vontade de Deus, que enviará o seu Espírito a um povo que Ele amou na eternidade, inclinará o coração, o entendimento desse povo, para que esse povo, ao ouvir a pregação fiel do Evangelho, seja constrangido pelo Espírito Santo, se converta, seja curado, se torne filho de Deus e herdeiro da vida eterna. É irresistível. Eu coloquei aqui uma expressão, contraste entre João 3 e João 4. Nós temos nesses dois capítulos de João, duas pessoas completamente diferentes, abordadas pelo mesmo Jesus da glória. João 3 nos fala de um religioso, com título de doutor em teologia, um homem já envelhecido, respeitadíssimo por seu povo, que era o líder entre os fariseus. Só para entrar na escola dos fariseus, a pessoa tinha que, aos 15 anos de idade, ter decorado todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Se você tem dificuldade em decorar versículo bíblico, pastor, tem dificuldade de decorar versículo bíblico. Dificilmente você seria um fariseu, porque aos 15 anos teria que ter os 5 primeiros livros da Bíblia decorados, de ponta a ponta. E não tinha versículos escrito em númerozinho pequeno, número maior, capítulo, para te ajudar, não. Versículo e capítulo são invenções de 2, 3 séculos para cá, no máximo. Esse homem, Nicodemos, de João 3, era um grande líder religioso. Jesus é abordado por ele na calada da noite. O que eu posso fazer para ser salvo? Aliás, eu sei que tu és um bom mestre. E aí Jesus já tira o chão de Nicodemos e diz, você precisa nascer de novo. Como assim eu preciso nascer de novo? Eu sou um grande líder religioso, eu tenho envergadura no meio do meu povo, eu sou respeitado porque eu sou um moralista, eu sou um conhecedor de boa teologia. Jesus disse, você tem que nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus dá uma dura naquele homem com muito amor. Nicodemos, eu estou falando para você de coisas simples e você não está compreendendo. A ação de Deus para salvar o ser humano é igual à ilustração de um vento. Você escuta o barulho do vento, mas você não tem ideia de onde o vento está vindo, e nem para onde o vento vai depois que passar por você. Assim é todo aquele que é nascido de novo. As pessoas só nascem de novo, só são regeneradas, só são salvas através da vontade soberana de Deus, que a partir da pregação do Evangelho e do envio do Espírito Santo constrange aquelas pessoas. O texto de João 3 termina nos dizendo que Nicodemos vai embora, em silêncio. Não fala de conversão,
não fala de entrega, não fala de nada. O texto de João capítulo 4 já é diferente. Jesus não é abordado por um líder religioso legalista, que cria muito em sua performance, em suas boas obras, em sua moralidade. Agora é Jesus quem aborda, e aborda uma mulher de caráter muito duvidoso, uma mulher que já havia tido 5 homens, e o homem com quem ela morava não era seu marido. É uma mulher que ao meio-dia vai pegar água sozinha, porque as outras mulheres da cidade não conviviam com ela, eram proibidas por seus maridos de sequer conversar com aquela mulher. Jesus em João 4 aborda aquela mulher, afundada em delitos morais, se apresenta a ela como a água da vida. Se ela beber dele, Jesus diz que um rio de água viva se formará do interior dela e jorrará para a vida eterna, ela terá significado, terá salvação. O que aquela mulher faz é muito diferente do que o líder religioso moralista de João 3 faz. O líder moralista de João 3 vai embora e o texto não diz mais nada dele. Aquela mulher, o texto diz que ela deixa a sua vasilha que ela usou para buscar água, corre até o seu povoado, anuncia a respeito de Jesus e traz aqueles homens. Depois de 2 dias ouvindo Jesus, os homens da cidade dizem: não é porque ela pregou, mas é porque agora os nossos olhos te veem e os nossos ouvidos te ouvem. Aquela mulher se rendeu, o Espírito Santo a alcançou. Como você pode explicar 2 pessoas ouvirem a mesma palavra, o mesmo evangelho, ano após ano, dia após dia, uma se converter e outra não? É somente a ação espiritual de Deus, é a ação milagrosa, sobrenatural do Espírito Santo em nós. Por que eu e você cremos? Nós somos melhores que qualquer outra pessoa que está na rua agora andando? Não ama Deus? Há algo em nós que nos tornou mais especiais para crer? Não. Todos nós estávamos afundados em delitos e pecados. Cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, diz-nos a palavra do Senhor. Mas Deus nos converteu, Deus nos convenceu, Deus nos deu o dom da fé, Deus enviou no seu Espírito que nos fez crer à medida em que o Evangelho fosse pregado. Só Deus é que nos ressuscitou dentre os mortos. Por isso nós cremos. Com base nisso, eu quero trazer agora a aplicação dessa reflexão, os resultados práticos dessa verdade chamada de graça irresistível ou um chamado para a vida. A primeira aplicação é: ainda que estejamos rebeldes e distantes como ovelhas desgarradas, se nós fomos amados na eternidade por Deus, Ele nos atrairá com laços de amor. E a melhor de todas as notícias é que Deus jamais nos lançará fora. Se nós estivermos desgarrados como ovelhas, se tivermos sido amados na eternidade por esse Deus absolutamente soberano, que inclina o coração de um, inclina o coração de outro, e faz todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade, se formos amados por Deus, nada vai nos separar desse amor. Ele fará de tudo e nos atrairá para si. O segundo resultado prático dessa verdade é que eu e você somos convidados a agradecer, pois aquilo que não conseguiríamos fazer, Deus o fez por nós, presenteou-nos com o dom da fé. Como assim? Abre por favor o último texto que eu quero refletir com vocês rapidamente, Efésios capítulo 2, por favor, a partir do versículo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, por favor, a partir do versículo 1. Se você olhar o versículo 1 até o versículo 3, Paulo vai descrever o nosso estado sem Deus. Paulo vai dizer que Deus nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. E no versículo 2, Paulo vai dizer que nós éramos escravizados ao curso desse mundo, são os valores desse mundo, ao príncipe da potestade do ar, que é o próprio diabo, que é o espírito que agora tem uma atuação presente, atua sobre os filhos da desobediência. E Paulo vai dizer no versículo 3 que, segundo as inclinações da nossa carne, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos escravizados a 3 algemas infernais: os valores desse mundo,
pelos quais nós salivávamos, o próprio diabo, que é o senhor por trás dos valores desse mundo, e a nossa própria natureza, a parte mais íntima do nosso ser, escravizada ao diabo, salivava pelos valores desse mundo. Aí Paulo diz no versículo 4 que Deus, isso é o Evangelho, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e Paulo nos relembra, e estando nós mortos em delitos e pecados, o que Deus fez por nós, nos deu vida, é obra de Deus. A nossa salvação, Paulo diz, é derivada da graça de Deus, e Paulo nos diz que Deus fez mais. No versículo 6, Paulo diz que juntamente com esse mesmo Cristo, Deus nos ressuscitou e já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E olha o que Paulo diz a seguir, e nem a fé vem de vós, é dom de Deus. Agradeça, meu querido, porque Deus me chamou, Deus me salvou, Deus providenciou meios, pessoas, circunstâncias, para eu ouvir que aquele por meio de quem céus e terra foram criados, recebeu a maldição do pecado em meu lugar, liquidou minha dívida e colocou em meu crédito os seus méritos que têm validade eterna. E Deus agora olha para mim e para você como se nunca tivéssemos pecado, porque quando Deus olha para nós, Ele não vê Renata e seus pecados, Ele vê o Cristo que derramou o sangue, que cumpriu a justiça, que pagou um preço perfeito e que garantiu a vitória sobre a morte para todo sempre. E Deus inclinou ainda o meu coração a crer nisso. Deus pôs olhos em meu coração para eu enxergar isso. E por fim, eu e você somos chamados a sermos fiéis. E que palavra que precisa ser incorporada por nós hoje? Sermos fiéis em testemunhar e anunciar as boas novas, na convicção de que Deus atrairá para si os que lhe pertencem. Nós temos que pregar, gente. Nós temos que pregar em casa. Temos que pregar a nossos filhos, temos que proclamar em nosso ambiente de trabalho, temos que testemunhar por onde quer que andemos, porque Deus deseja salvar um povo para si, e a sua palavra, uma vez proclamada, cumprirá o seu propósito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, a salvação. A palavra pregada não voltará vazia, é o Senhor quem o diz. Nós não podemos atribuir a nossa responsabilidade à figura de um pastor, à figura de um líder X ou Y da igreja. Todos os nascidos de novo têm o privilégio, o dever, a responsabilidade de testemunhar, de proclamar, de viver. Porque Deus deseja salvar um povo à medida em que o evangelho vai sendo pregado. Eu fiquei envergonhado um período que eu estava numa igreja em Séries. Comecei a trabalhar numa escola. E lá tinha um líder de uma igreja, um presbítero de uma igreja, quase 30 anos trabalhando naquela escola. E eu havia acabado de chegar para ser capelão, conversando com os alunos e tudo. Fulano de tal também frequenta a igreja, vai lá visitar a gente. Mas eu não sabia que fulano de tal era crente. Quase 30 anos trabalhando num lugar. E as pessoas de convivência não sabem nem que é crente. Seja fiel em testemunhar e anunciar as boas novas. Porque a partir do momento em que o evangelho é pregado, e só na medida em que o evangelho é pregado, é que Deus vai convencendo o pecador de seu pecado e vai atraindo-o com garras de amor. Essa revelação está em Efésios 1. Paulo nos diz no versículo 13, em quem também vós, esse em quem também vós é Jesus Cristo, e sua obra realizada por nós. É sobre isso que ele fala nos versos anteriores. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele
crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, que somos eu e você. Na medida em que ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo quebra as muralhas do nosso coração, coloca olhos, põe fé, o Evangelho se torna doce, quente, irresistível, o nosso coração se curva diante de Jesus Cristo, e acabou. Ninguém nos separará do amor de Deus, não tem como. Você já viu aqueles crentes passando perseguição? O cara está num país hostil, vivendo uma vida hostil, não tem igreja, não tem rótulo denominacional, não tem nada. Ele serve a Deus até a morte, porque ele não consegue não servir a Deus. Porque o amor de Deus o conquistou, e quando Deus nos conquista, nada tem valor igual a esse amor. É por isso que Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um grande tesouro num campo. Quando esse homem encontra esse tesouro, ele corre, vende tudo e volta e compra aquele campo para ele. Jesus diz que o reino de Deus é igual uma pérola de grande valor. E o seu argumento é muito parecido com o anterior. Ele volta, vende suas propriedades, ajunta o dinheiro, volta e compra aquela pérola de grande valor. Esse é o reino de Deus. É assim que Deus se torna para você depois que Ele te salva, um tesouro de grande valor. Não dá mais para ficar longe. É impossível não amá-lo. É impossível não cultuá-lo, é impossível não desejar mais e mais de sua palavra, mais e mais da comunhão dos santos. A gente se entristece pelo estado dramático e caótico das igrejas, o esfriamento do amor, a perda de fé, a perda de obediência, de fidelidade. E por que a gente se entristece, se dramatiza por isso? Porque a gente ama a Deus. E tudo aquilo que ofende a glória de Deus, também ofende a gente, porque nós nos tornamos filhos dele. Isso é a graça irresistível, que significa tão somente que eu e você fomos chamados para a vida em abundância. E não tem como a gente fugir mais disso. E é bom, né? Saber que se ainda eu quisesse fugir, não teria jeito. Não teria, porque Deus me alcançou, e o que Ele fez é definitivo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e esse amor dEle, que foi primeiro que o nosso, ninguém, nada, pode cancelar. Deus é fiel e justo, e cumprirá a sua palavra. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la em Cristo Jesus. É por isso que Paulo, no final da vida, e eu termino citando esse texto de 2 Timóteo 4, ele pôde dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé que Deus me deu. Eu pego esse tesouro agora e eu guardo esse tesouro, eu cultivo esse tesouro. Já agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo tinha certeza de que receberia daquele que o amou primeiro a coroa da justiça, que é a salvação para todo e todo e todo o sempre.